Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Maratona do Civil 3D, aonde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. Estamos aqui, olha lá o tema, falando sobre corredores. Acho que é a terceira, quarta aula que a gente fala só sobre corredores. E vamos ter uma sequência aqui, acho que uns 2 meses só falando sobre isso, né? Já que esse é um assunto que realmente muito importante, né? Como é que a gente consegue usar essa poderosa ferramenta, que é o Civil 3D, no que se refere ao desenvolvimento, né, dos corredores. Então, chega mais, vem aqui, fique à vontade, aí pega o seu computador, já baixa o teu arquivo de exemplo, que hoje tem arquivo para você baixar e usar como exemplo, tá bom? Tá lá no download, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo, como vocês sabem, é um vídeo gravado, mas eu vou estar aqui do ladinho aqui respondendo as suas dúvidas, junto com você, interagindo com você sobre os insights que pode ir tendo aí no decorrer dessa aula de hoje, tá bom? Então, diz para mim, já comenta aqui embaixo, de onde você está falando? Qual é a tua região? Tem gente que é de fora do Brasil, que já está aqui com a gente, assistindo, acompanhando há um tempo. Tem gente que é de todo lado do Brasil, de toda parte do Brasil. A gente fica muito contente de poder estar alcançando todos vocês. Curta esse vídeo. É importante você curtir esse vídeo, né? Não tem problema, às vezes passa desapercebido, você dá um likezão lá, mas dá um like aí para poder contribuir, para poder fazer com que as nossas aulas cheguem para mais outras pessoas que ainda não conhecem. Pode ser que tem gente que não conhece, né, a maratona. E compartilhe com seus amigos, dá um compartilhar aí. Também se inscreva. Tem gente aí que não é inscrito no nosso canal, ativa o lembretezinho. Então, aqui a gente tem um conteúdo exclusivo, impactante para você aprender a pensar como essa ferramenta trabalha, tá? Importantíssimo falar sobre isso, não podia deixar de falar sobre isso. Olha aqui, ó, somos autorizados da Autodesk. Então, a CSBIM, junto à Autodesk, tem agora a possibilidade de internacionalizar o teu currículo. Importantíssimo isso, né? Para incorporar ainda mais, né? Profissionalizar ainda mais o teu currículo, colocando ali no teu LinkedIn, né? Fazendo com que você saia na frente em relação a outras pessoas que não têm o certificado da Autodesk, né? Então você tem a possibilidade de certificar, né? Com o certificado de chancela emitido lá da Autodesk, mais emitido ou solto, né, a partir da CSB, ok? Só que, lógico, por enquanto, talvez você já saiba, né, mas as nossas inscrições desse certificado já foram totalmente preenchidas. Então, o nível 1 do certificado da maratona foi finalizado, porque alcançou quantidade gigante de pessoas. Então, em breve a gente vai ter o nível 2 do certificado do Autodesk, tá bom? E já a gente vai ter instruções de como você pode também ter o seu certificado da Autodesk. Combinado? Muito bem. Então, hoje, como a gente já acabou de dizer, vamos falar sobre corredores, né? Hoje, apesar de ser um conteúdo um pouco mais complexo, mas é importantíssimo, porque um corredor em L, né, ou essa junção, uma interseção em L, ou juntando duas ruas, formando esse L, como é que você pode, tem várias formas, né, mas eu vou mostrar para você uma forma que nós aqui, eu utilizo, né, e que tem, para chegar nela aqui, foram vários passos, né, porque eu preciso garantir com que o meu grid eles estejam coerente em todos os pontos, né? Então essas interseções elas precisam se conversar, né? Porque não deixa de ser uma interseção, apesar de ser só duas ruas, um encontro de rua, né? Início ou final de rua. Então é muito legal, é muito importante que você também saiba. É um pouquinho um conteúdo avançado que eu passo lá no LDZ, mas é bom para você ter o gostinho do que normalmente eu passo. Então até para quem usa ou quem já se beneficiou do conteúdo do LDZ, vai ser excepcional para você também. Fechou? 5 minutos. Então, aperta os cintos aí agora
que agora é a hora. Já baixou o teu arquivo lá, né? Baixa o teu arquivo lá, que agora é a hora da gente mandar a bala. Fechou? Então, bora aqui, ó. Pronto, deixa eu só ver aqui. Muito bem, então agora eu deixei esse arquivo preparadinho para que você consiga entender o que nós vamos aplicar, tá? Por isso que eu falei de você apertar o cinto, porque é um pouco chato, um pouquinho complexo, porque corredor envolve isso, né? Processos, você entender como ele funciona bem, né? E aí você entendendo bem na hora de aplicar, né? Sabendo todos os processos por trás, é tranquilo, tá? É uma receitinha de bolo, independente de como você se encontra com essa sua rua em L, seja chanfrado, seja, enfim. Eu estou usando esse cara aqui como exemplo e pode ser que nos comentários aqui você comente, fale para mim a tua realidade, né? Eu acho que depois desse vídeo pode surgir várias dúvidas, mas isso é muito bom, isso é muito legal, tá? Mas eu estou deixando aqui já alguns requisitos prontos, esse arquivo de exemplo, para que você possa entender e usá-lo como base, que são 8 coisas que a gente tem que ter dentro do nosso projeto para poder usar e aplicar isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, por exemplo, a gente tem que ter os alinhamentos, né, das ruas concordando em L. Eu deixei tudo para você até entender, ficar mais claro, eu deixei tudo respectivo com as suas cores, né? Então, por exemplo, o alinhamento, esse magenta aqui, ó, então esse cara, tá? Você precisa ter o grade, que é o azulzinho aqui do projeto. E o grade das ruas em L não é um simples encontro de rua, né? Eles precisam se conversar, tá? Existem processos lá no Instagram, eu explico, até já tem vários vídeos que eu explico, falando sobre essas concordâncias. É muito importante que você faça essas concordâncias do modo correto, para que você não tenha, o teu corredor seja furado, né? Tá? Então, essas ruas em L também é importantíssimo você fazer essas concordâncias. Então, percebe? Olha só, são 2 ruas que, apesar do estaqueamento, elas se conversam. As ruas, elas se conversam, né? Então, ela faz uma continuidade, ela dá continuidade, por isso que a gente fala aqui que o grade, né? Falando sobre o grade, ele precisa estar concordando, né? Entre as ruas. E essa concordância, está aqui o exemplo, né? Eu não posso simplesmente terminar uma rampa e na outra começar com outra, né? Então eu tenho que ter essa concordância, por isso normalmente eu faço esse encaixe. Então aqui é como eu falei, estou dando algumas pinceladas também sobre projetos, né? Isso é o que eu falo lá no LDZ, bastante, tá? Não é só apertar botão, não é só apertar botão. Você precisa saber o que está por trás dos recursos e tudo mais. E aqui como eu falei, pinceladinha do LDZ, né? Aqui em branco, ó, você tem que ter também, além do alinhamento do grade, tem que ter corredor das regiões retas. Isso eu expliquei, inclusive, lá na aula, acho que a aula 20, acho que a aula 30, 29 ou 30, se eu não me engano, eu não me lembro o número, mas eu falei sobre interseções complexas. Lá eu explico um pouquinho sobre você ter esses corredores de apoio para as próximas etapas aqui. Ó. Então, você tendo esse corredor de apoio, você vai conseguir fazer a tua superfície de corredor, o topo. Tá vendo? Ó, que é esse cara. Então, você tendo ela, você consegue, por exemplo, a partir dela, criar ali da geometria do teu projeto, usar essa superfície como base para ter as cotas da linha base interna com cota e da linha base de target com cota. Então você tem cotas aqui desse cara, né? Tá vendo ali embaixo, né? Você vai ver aqui embaixo, certo? E aqui também. E da mesma forma aqui você tem que ter essa cara aqui e aqui, com exceção desse, aqui você não vai ter superfície, né? Mas você interpola ele através do slope between point. Então, aqui no arquivo da bala, eu tenho, tá vendo? O verdinho aqui, esse cara, que é o que a gente vai usar como base. Uma dica bem legal, aqui no meu template, nesse arquivo aqui, eu estou agora usando um label de
feature para você poder saber o sentido que ela está indo, né? Para obedecer exatamente para ver se você está criando a tua região do lado correto, né? Se a tua assembly está do lado correto, que é o 7º item, né? Você tem que ter uma assembly completa, né? E levando isso em consideração, imagine esse caso aqui, ó. Imagine que você está em planta, né? Imagine que você está em planta, então o que você vai replicar aqui, praticamente, peraí, é esse cara aqui, nesse ponto aqui, pronto. Então, imagine que você vai replicar essa seção com base nessa linha base, que é aquela linhazinha verde, tá? Então, esse é um dos meus pulos do gato que eu vou dar aqui para você agora, para você não quebrar a cabeça na hora de, puxa, como é que faz essa interpolação, como é que faz ali? Porque antigamente não era necessário a gente ter pavimento nessa região, mas porque a gente simplesmente interpolava entre meio fio. Dependendo da situação, às vezes até eu uso interpolação entre meio fio, tá? Agora, você vai apresentar um Navisworks, você vai ter um quantitativo de pavimento, então você tem que ter esse processinho aqui, né? Lá no IPM de 2022, né? 2 anos atrás eu expliquei exatamente isso. Mas imagine o seguinte, ó, então você vai ter esse cara no decorrer dessa linha aqui, né? Então, ou seja, vou colocar aqui, ó, olha lá. Só para vocês terem uma ideia, né, do que ele vai fazer. É praticamente isso daqui que ele vai fazer. Aí a única coisa que você precisa ter são os targets, né? Então, você tem que ter o target, por exemplo, desse cara aqui, né? Que é o nosso alinhamento, né? Então, esse cara aqui que é o magenta, esse aqui é a nossa linha verde, né? Aqui, ó, essa é a linha verde. E aí você também tem que ter um outro target aqui, que é a nossa linha amarela, que é o target que vai definir o outro lado, né? E aí você tem que ter, inclusive, também, é que aqui está circular, né? Ela não vai ser circular, né? Ele vai acabar sendo retangular, né? Mais ou menos assim, né? Pelo fato de dar o target, né? Ele vai ser mais ou menos assim, isso, né? E aí, em consequência disso, todos esses caras aqui, eles vão acabar, né? É como se eles viessem literalmente para cá, tá vendo? Entenderam isso? Então, você dando esse target, ó, forçando esse target, é como se cada frequenciazinha aqui encostasse, então, na nossa linha de referência, tá? Que é o que a gente vai fazer. E aí depois vamos ter mais uma outra aqui, que é o passeio, né? Ok? E aí o passeio, mesmo esqueminha. Então esse cara aqui, ele vai, entendeu? E ele vai encostar aqui. Tá? Praticamente isso que a gente vai fazer agora nos targets. Ok? Então, por isso que eu deixei ele no passo a passo certinho para você poder também executar e você vai ver o resultado final, tá? Tem aí uns outros pulinhos do gato que eu vou explicar, questão de frequência, mas é bem legal. Essa parte é uma parte importante, avançada, de corredor, por isso que eu falei para apertar os cintos. E eu estou deixando esse arquivo de exemplo para você fazer junto comigo. Combinado? Então, vamos lá. O que eu faço aqui agora? Primeira coisa, tenho todos os meus carinhas aqui, eu preciso inserir como linha base o meu quinto carinho, o verdinho lá. É uma feature, né? Então, é uma feature line. Vou inserir esse cara aqui, já está até nomeado como LB. Beleza. Inserido, eu vou vir aqui, ó, em adicionar regiões nesse cara aqui no fio. Levando em consideração, ó, olha só, ele começa aqui. E realmente, olha o sentido da setinha lá. Perfeito, que é exatamente o que eu quero, porque à esquerda, olha só o meu, eu acho que eu não mostrei para vocês a minha seção, olha lá. Olha como é que é a minha seção aqui, tá vendo? Olha só como é que é a minha seção. Então, à esquerda da minha linha base, eu tenho meio fio, né? O passeio e tal. E à direita eu tenho todos os outros componentes, tá?
Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, né? Na hora de dar o adicionar a região. Então eu vou vir aqui, fill, está no lado certo. Qual que é a seção? A seção em L, tá? Vou executar para depois dar o target lá no comando, tá? Perfeito. Executei. Vou mexer na frequência, vou colocar uma frequência de 1 em 1. 1 em 1. Pronto. Bala. Vamos entrar aqui no Edit Targets desse cara. Beleza, eu vou arrastar aqui para o lado, dá um ESC e a dica, ó. Então, vou minimizar aqui, vou começar. Quem que é esse cara? Ó, vou começar com o esquerdo. Esse cara aqui, eu preciso mexer no Widget Target, que, por sinal, vai ser as duas ruas, né? Tanto a primeira e a outra aqui. Mas eu não vou dar só o Widget Target, vou dar o Elevation também. Então, o grade das duas, ó. Tá? E faço o mesmo com esse cara, só que não no alinhamento. Esse aqui já vai ser quem? Vai ser a minha feature, que é o LB Target lá, ó, esse cara aqui. Ó. Esse, tanto como o offset, como elevação. 0. E aí o passeio, ó. Quem que é? Esse cara aqui. Então, passeio no widget, eu vou falar que é esse cara aqui, não preciso da elevação, eu quero que ele obedeça a elevação certinho. Você vai ver que vai acontecer um negócio aqui. Olha lá, perfeito. O que aconteceu? Tá? Ele se perde na interpolação. Você pode pedir para ele corrigir a interpolação ou você pode diminuir as frequências. Né? Dependendo da situação, isso aqui, por exemplo, quanto mais você diminui a frequência, você vem aqui, ó, editar frequências. Vou até antes de fazer isso, vamos ver em 3D. Olha lá. Tá? O mais importante que é o eixo aqui ele fez, né? Mas olha só o que aconteceu aqui, né? Porque a minha seção aqui, ela é uma seção que não está paralela no meu target, né? Tá vendo que ele está pegando na diagonal no meu target? Então ele vai dar esse probleminha, tá? Mas nada impede, por exemplo, de você mexer na frequência. E se você coloca uma frequência muito pequena, só cuidado, tá? Depende muito do nível do load que você queira dar na tua superfície. Por quê? Isso aqui não necessariamente vai impactar na tua volumetria. Agora, se você quer que tenha um load muito absurdo, aí beleza. Tá? Até recomendações é que você faça corredores somente dessas partes. Eu estou criando aqui um corredor, levando em consideração que ele é a continuação do todo, né? Mas lá na LDZ eu também falo um pouquinho nas minhas dicas, né? Eu falo um pouco disso também, de como você pode criar um corredor à parte só para situações de encaixes, né? E tudo mais. Feito isso, ó, vou dar um OK. Vamos ver como é que vai ficar a superfície agora. Ele vai encher de seção, né? Tá? Mas tudo é questão de frequência, né? Olha só, ele vai arrumar o meu corredor aqui, ó. Vai ficar totalmente redondo. Olha isso, né? Totalmente afinado, né? Então, ou seja, a ponto de se eu der aqui um order drop, né? Vim aqui, ó. Cliquei aqui, vou pegar aqui, ó, o order drop, tal. Olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Então, o meu order drop, deixa eu só tirar o todo escuro e colocar padrão aqui, ó, pronto. Olha aí. Percebe? Então, ele respeitou exatamente ali, né, o caimento, né? Tá vendo? Então, ele entende, né? Deixa a superfície totalmente isso aqui para um mod de uma superfície muito. Mas se você for um cara muito detalhista mesmo, entendeu? Então, percebe? Esse corredor aqui em L, ele é um corredor que as pessoas vão, vai pesar muito o meu. Você tem, sei lá, 10 interseções desse jeito que sejam corredores em L. Né? Então, como eu disse, não necessariamente você precisa dar esse nível de frequência, né? Você pode deixar uma frequência menor, por exemplo, se você deixa uma frequência, ele vai aqui ter a, deixa eu pegar ele aqui, vamos dar uma frequência aqui, ó. Vamos colocar 10 centímetros.
A curva de nível está aqui também bem pequena para a gente ver os erros, né? Olha lá. Tá? Ele vai dar esses carinhas aqui, mas o mais importante que está aqui no meio, que aí são as cotas interpoladas, está feito. Tá? Que é o meio aqui. Ele vai respeitar a tua cota de eixo. Dá para mim colocar aqui outro formato? Dá, sem problema nenhum, mas esse é o que em campo a gente mais utiliza e que não, por exemplo, tem gente que faz uma região somente desse trecho aqui, né? Mas envolve muito mais passos, enfim, então esse daqui é um dos formatos que a gente utiliza para você poder criar o teu corredor de um modo mais prático, né? E usando e respeitando as cotas de projeto, que é o mais importante. Tá? Só aí uma outra situação, caso vocês queiram, Oswaldo, mesmo assim a minha frequência, né? A minha frequência eu quero, por exemplo, vou colocar aqui todos os codes de novo. Mas Oswaldo, a minha frequência aqui, eu estou acostumado a usar, né, os meus 1 metro aqui, tá? Então nada impede de você fazer o seguinte também. Nada impede de você fazer o seguinte. Pronto, agora vamos com o computador na tomada. Como é que eu faria aqui nessa outra situação, tá? Então eu vou criar uma nova assembly, só para mostrar, eu vou chamar ela de MF. Colocar ela aqui e vou trazer esses caras aqui para ela. Mover para cá. Perfeito. Tá? Muito bem, eu só preciso inverter o sentido dessa feature, né? Perfeito. Por isso que é bom o label, tá? Vou dar aqui o rebuild. Perfeito, ele vai interromper. Interrompeu. E aí agora eu vou acrescentar, agora como região, como baseline, esse... não, aqui, ó. Eu vou dar uma add baseline, perfeito. Uma feature, o meu target agora então, vai ser uma baseline. E aí eu vou adicionar aqui como região fill. E vou usar o meu MF como padrão, tá? Pronto. E aí eu vou dar uma frequência nela aqui, ó. Vou dar uma frequência de 1 metro. Pronto. Mas cara, mesmo assim, beleza, ainda deu os probleminha. Estou aqui para resolver para você. Você pode, então, agora só adicionar a região. Também é um outro formato que a gente está acostumado a usar, né? Você adiciona a região aqui, ó. Adiciona a seção. Clica aqui, ó. Add section. E aí você pega, mas aí tem que ser bem minucioso, né? Cirúrgico. Em pegar esses caras aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que são as regiões que não casaram com o teu... Isso resolve se você colocar mais frequência, né? Tá? Isso resolveria. Mas, ó, vou colocar aqui também mais nesse daqui. Olha só aqui. Onde mais? Poderia também corrigir a interpolação? Poderia, sem problemas, mas só mostrando para vocês, ó. Aqui, que é uma possibilidade, né? Aí estou mostrando para você todas as possibilidades que o corredor vai te dar, tá vendo? Ó? Olha só que legal. Agora eu vou até criar, por exemplo, uma aqui e uma outra aqui, ó. Tá vendo? E aí aqui agora eu vou pedir para ele casar uma aqui e uma outra aqui. Pronto. E vai acabar aí interpolando aqui, a não ser que eu corrija manualmente, né? Mas vamos ver aqui o resultado final. Olha aí, tá vendo? Deu aquele probleminha que eu posso corrigir por interpolação, né? Mas também, ambas as possibilidades, o mais importante é que elas estão obedecendo, né? O meu
as minhas cotas de projeto. Percebe-se? Então, esses dois formatos, seja você usando, é lógico, você tendo uma seção única, incluindo o meio-fio e dos dois lados e tal, ou seccionando e tendo uma outra linha base, ambas estão corretas. Mais importante, produto final, é caso você tenha ali a tua superfície que não esteja coerente com as cotas. Então, por exemplo, o que é o risco? O que é arriscado aqui? O teu grade, né? Por exemplo, se você não desse target aqui, o meu grade, ele estaria lá no grade numa cota e a superfície em outra, né? Então, preciso amarrar de tal forma que tudo esteja conversando para que na nota de serviço, as revisões que hajam, né, elas sejam coerentes com o nosso projeto. Certo? Entenderam, pessoal? Show de bola? Esse é o formato de se criar um corredor em L, né, que a gente utiliza para projetos aqui no Civil 3D. Tem outras formas que a gente vai, outros tipos, outras geometrias que a gente vai falar nas próximas aulas, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui de hoje. Garra nas próximas, que tenho certeza que vai ser excepcional ainda mais para você. Vai surgir dúvidas? Digite aqui embaixo que a gente vai escrever para você. E junto aqui, eu vou estar aqui com você, né? Então, junto a gente vai poder solucionar, né? E quem sabe até gerar uma nova aula, um novo vídeo, para você aprender a pensar como o Civil 3D pensa. Até a próxima, galera!